Volto com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. E olha, sem dúvida nenhuma, Larissa Manoela foi o nome que mais se destacou, não é, entre os famosos, sobre a planilha dos influenciadores, dizendo como eles trabalham com as marcas e os funcionários que buscam eles para fazer publicidade. Por que Larissa chamou atenção? Porque disseram lá na planilha, os funcionários que já trabalharam com a Larissa, que quem cuida das publicidades dela é o marido, o André Frambach, e a família dele. E o que acontece? As pessoas disseram que Larissa é explorada pelo marido e pela família dele e que tem pena dela porque ela saiu do pai e da mãe, que todo mundo sabe a história que aconteceu com o gerenciamento de carreira dela, né? Nem chamou a mãe e o pai para o casamento, mas o que? Segundo a informação da planilha, jogou tudo na mão da família do marido. Isso, as chances de acabar mal são gigantescas. A Larissa se manifestou dizendo que não, que é ela que cuida da carreira, mas não pôde negar que sim, o marido André Frambach e a família tem uma empresa de publicidade e propaganda e que presta, segundo a nota da Larissa para a imprensa, alguns serviços para Larissa. Desculpa, Larissa Manoela, mas eu acho que a senhora está mentindo e muito. Eu acho que fica evidente que está tudo nas mãos do seu marido mesmo e abre o olho, porque a senhora jogou fora seu pai e sua mãe, entre aspas, por mais erros que eles tivessem, muita gente achou que também você não deveria ter feito isso. Mas, enfim, jogou fora o pai e a mãe, é processo na justiça, não tem mais contato, não tem mais conversa, e abriu-se totalmente, segundo as informações, para a família do marido. Abre o olho, porque dinheiro, queridinha, vale muito, e a família do seu marido, eu tenho certeza, e ele também, tem muito menos consideração por você do que tinha lá a Silvana e o Gilberto, que inclusive por mais defeitos fizeram a Larissa ser a artista que ela é, não é? Por mais defeitos que tinham. Mas é isso, cuidado que quem trabalha com ela, a planilha dos influenciadores diz que ela é totalmente explorada, totalmente refém do gerenciamento do André Frambach e da família dele em relação a qualquer produto de publicidade que ela faz. Planilha dos influenciadores Malu Borges e Álvaro são insuportáveis, enquanto Anitta e Carla Dias são exigentes. Diz essa planilha, que é uma planilha de funcionários do mercado da publicidade, e esses funcionários liberaram essa planilha anônima aí falando de influenciadores. E geralmente, no geral, chamou atenção mais, são esses mesmo, Lucas Guedes, não é? O Álvaro, chamados de insuportáveis, difíceis de trabalhar, dizem que parece que estão fazendo um favor para a marca, não responde, mas ao menos em relação ao Álvaro, diz que tem uma entrega porque ele tem muitas visualizações. Malu Borges foi a mais criticada, diz que ela e a família dela são péssimos em tratar qualquer tipo de cliente e que para finalizar uma publicidade com ela é um inferno na terra. Ela e o Álvaro, por exemplo, se manifestaram dizendo que não é verdade e que simplesmente também ali está pessoas que tiveram más experiências com eles e não as pessoas que tiveram boas experiências, né? A questão é que alguns foram elogiados, como por exemplo, a Anitta foi elogiada, diz que ela é exigente, que muda às vezes o texto das coisas para se encaixar com seu público, mas que a entrega é ótima. Claro, né? A Anitta é muito famosa, muito seguida, obviamente. Carla Dias, a atriz ex-BBB, diz que também é exigente e que ela exigiu sorvete de uma marca cara muito mais acima da cota permitida que a publicidade ia dar e ficou exigindo coisas do supermercado e tal. O curioso é que ela respondeu com ironia, porque no dia seguinte da planilha ela aparece fazendo publicidade de um sorvete mais popular, ou seja, ganhou mais dinheiro, né? E o que chamou também bastante atenção foram os números altíssimos, 600 mil, ou publicidade de até 2 milhões, por exemplo, para o Cazé. Outros que faturam alto também nessa casa de mais de 600 mil, segundo a planilha, por exemplo, ex-BBBs, Juliette Gil do Vigor. O fato é que sem publi não existe conteúdo, né? O famoso ele não vai ficar postando
publicidade de graça. Então isso se chama marketing, gente. Quanto mais fama, mais a pessoa trabalha menos e ganha mais. É injusto, mas é a lei da vida injusta do mundo, dos famosos, das celebridades, porque não é questão de influenciador não, tá? É qualquer famoso. Antes de existir internet, os influenciadores estavam lá na televisão, estavam no rádio, nas revistas, tá? E gente dizendo também, não adianta a pessoa que tem inveja, por exemplo, dizer que pula publi, que não segue os produtos que os influenciadores recomendam, ou que nem segue influenciador, não adianta, querido. Só de você ter rede social, você já contribui e você já engaja. Não precisa nem a pessoa fazer além disso. Até porque os números são importantes e exatamente o fato é o conteúdo. A marca, para ela vender, o capitalismo é assim, a marca quer vender. Mas a marca não pode simplesmente se vender. Ela precisa de estar inserida em um conteúdo que as pessoas têm interesse. Assim que a família Kardashian ficou bilionária, entendeu? É a mesma regra. E muita gente dizendo, que a planilha diz isso, que muitos fazem com má vontade o trabalho. Aí muita gente falando assim, nossa, ganham tanto e trabalham tão pouco e ainda faz com má vontade. Realmente alguns ali, como Álvaro e Lucas Guedes, Malu Borges, realmente são insuportáveis, eu acredito, porque as planilhas foram bem óbvias. Mas, às vezes, tem um outro lado também, tá? Porque se o influenciador for muito bonzinho, muito aceitando tudo que a marca faz, quem vai pisar é a marca nele. Vai tentar pagar o menos possível, vai tentar exigir do influenciador muito mais do que exigiria de outros, entendeu? Então você tem que ter um equilíbrio. Tem que ter sim uma boa relação, mas também não pode puxar nem muito para um lado e nem para o outro, porque não se enganem. Se o influenciador abaixar a cabeça e for totalmente passivo em relação às decisões da marca, a marca vai pisar. Porque é assim que funciona o capitalismo. A marca também não é boazinha.